years ago, I wrote a book called The God Who Is There. Alguns anos atrás eu escrevi um livro chamado O Deus Presente. I gather it's now available in Portuguese. E eu acredito que agora ele está presente ou disponível em português. It was designed for people who don't know their Bible at all. Ele foi escrito para pessoas que não têm qualquer conhecimento da Bíblia. And it attempts to go through the whole Bible in 14 chapters. E ele tenta passar por toda a história da Bíblia em 14 capítulos. The first chapter is the God who makes everything. O primeiro capítulo é o Deus que faz todas as coisas. Genesis 1 and 2. Gênesis 1 e 2. Number 2, the God who does not wipe out rebels. O capítulo 2, o Deus que não elimina os rebeldes. Genesis 3. Gênesis 3. The God who writes his own agreements. O Deus que escreve os seus próprios pactos. Which was my way of describing the Abrahamic covenant. Que foi a minha maneira de descrever a aliança abraâmica. All the way through to the end of the Bible. E até o final da Bíblia. Because today when you're presenting the gospel, increasingly you're dealing with people who don't know much about the Bible at all. Porque hoje em dia, à medida em que você apresenta o evangelho, você mais e mais se depara com pessoas que não conhecem nada da Bíblia. When I was a young man preaching the gospel on university campuses, quando eu era um jovem ainda pregando o evangelho nos campi das universidades, if I were preaching to an atheist, se eu estava pregando para um ateu, at least he was a Christian atheist. Pelo menos ele era um ateu cristão. That is, the God he disbelieved in was the Christian God. Pelo menos o Deus que ele não cria era o Deus da Bíblia. Which meant that all the categories he didn't believe in were still my categories. O que significa que todas as categorias nas quais ele não cria eram também as minhas categorias. But today in many parts of the world, the biblical ignorance is so profound, you can't assume any common ground at all. Mas hoje a ignorância bíblica em vários lugares do mundo, ela é tão grande que você não pode assumir que as pessoas ali conheçam qualquer coisa a respeito de Deus. So the organizers of this conference asked me to introduce something of that book. Então os organizadores da conferência me pediram para que eu apresentasse alguma coisa desse livro. But instead of giving me 14 sessions, they gave me only 3. Mas ao invés de me dar 14 sessões para eu falar, me deram só 3. You may be grateful. E vocês devem estar agradecidos. But what I shall do is choose 3 of those chapters in my 3 addresses and introduce you to crucial points in the sweep of the Bible's history. E o que eu então vou fazer é escolher 3 desses capítulos e introduzir a vocês esses capítulos passando por várias partes da Bíblia. So in one sense, these 3 messages are disparate. Então, num sentido, essas 3 mensagens, elas não estão necessariamente conectadas. But you must think of them as pieces that fit into the whole of the Bible's storyline so that we understand the Word of God better. Mas vocês precisam imaginar que elas são partes que se encaixam como pedaços no todo da história bíblica. We begin tonight with Genesis 3. E hoje à noite nós começamos com Gênesis 3. The God who does not wipe out rebels. O Deus que não elimina os rebeldes. And we must begin by reading the Word of God. E nós devemos então começar lendo a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3. Diz-nos assim a Escritura: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu.
Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. E rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Let us pray. Vamos orar. And now may the words of my mouth and the meditation of all of our hearts E que agora as palavras dos meus lábios e o meditar do coração de todos nós be acceptable in your sight, O Lord, our strength and our Redeemer. seja agradável na tua presença, nosso rochedo e nosso Redentor. Grant that we may better understand sin, not in a merely analytical way, but so that we may hate it. Dá-nos compreender o pecado não apenas de uma maneira analítica, mas de forma que nós aprendamos a odiá-lo. For Jesus' sake. Em nome de Jesus. Amen. Amém. You cannot properly understand your Bible unless you properly understand this chapter. Você não pode compreender de maneira apropriada a Bíblia, a não ser que você aprenda apropriadamente este capítulo. The reason is because problems and solutions fit together. A razão é porque problemas e as soluções estão aí juntas. You cannot really understand the solution that the gospel provides unless you understand the problem that the gospel confronts. Você não pode entender a solução que é provida pelo Evangelho, a não ser que você entenda o problema que o Evangelho confronta. And conversely, you cannot properly understand sin until you see the power and dimensions of the gospel.
E ao contrário, você também não pode entender o pecado a não ser que você entenda o poder do Evangelho. Here is the first temptation and the fundamental rooting of all sin and transgression. E aqui está a primeira tentação e a raiz fundamental de todo o pecado. And here also are the roots of the Bible's storyline that take us all the way to Jesus and the cross. E aqui estão as raízes da história bíblica que nos levam até a pessoa do Senhor Jesus e a cruz. It will be helpful to divide the chapter into 4 parts. E é bem didático dividir este capítulo em 4 partes. Number 1, Primeira parte. the deceitful repulsiveness that characterized that first temptation. A enganosa e repulsiva natureza que caracteriza essa primeira tentação. Verses 1 to 6. Versos 1 até o verso 6. We are introduced to the serpent. Nós aqui somos apresentados à serpente. Whether the serpent is to be understood as the embodiment of Satan or the representative of Satan makes very little difference to the exposition of the chapter. Se a serpente aqui deve ser entendida como a encarnação de Satanás ou apenas um representante de Satanás, pouca diferença faz para a exposição do texto em si. But certainly Revelation 12 tells us that this serpent is Satan addressing the first human beings. Mas certamente Apocalipse capítulo 12 nos informa que quem está abordando os primeiros seres humanos aqui é Satanás. Verse 1 tells us 2 things about Satan. E o verso 1 nos fala 2 coisas a respeito de Satanás. First, he is a created being. Primeiro, este é um ser criativo ou criado. The serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. A serpente era o mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. In other words, the serpent is not a parallel God, but a bad one. Em outras palavras, a serpente não é um Deus paralelo, um Deus mau. Nor is it that there is a kind of abstract godness that somehow manifests itself in a good God and in a Satan. E nem existe uma manifestação divina que se manifesta de maneira positiva e de maneira negativa aqui em Satanás. Like the Force in Star Wars. Como a força em Guerra das Estrelas. The Force in Star Wars is neither good nor bad. A força em Guerra das Estrelas não é nem boa nem má. Whether it's good or bad depends on which side of the power you yourself take. Se ela é boa ou má, depende de que lado da força você está. But the Bible insists there is just one God. Mas a Bíblia insiste de que existe um só Deus. And even Satan himself is a created being. E até o próprio Satanás é um ser criado. The second thing the Bible says about him is that he was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. E a segunda coisa que nos é dita aqui é que ele era o mais sagaz de todos os animais que o Senhor Deus havia feito. The word translated crafty can be either positive or negative depending on the context. Essa palavra sagaz traduzida aqui, ela pode ser tanto negativa quanto positiva, depende do contexto em que ela é usada. For example, in Proverbs 14:18, we are told the prudent, same word, are crowned with knowledge. Por exemplo, Provérbios 14:18 diz que o prudente é coroado com conhecimento. One suspects that originally Satan was a being with extraordinary prudence, which, once he fell, turned to wretched craftiness. Pode-se então imaginar que Satanás, quando foi criado, ele foi criado como um ser de grande prudência, mas que essa prudência se tornou nessa sagacidade. The first 2 chapters insist that everything that God made was good. Os 2 primeiros capítulos insistem no fato de que todas as coisas que Deus fez eram boas. The Bible does not here explain how this serpent became crafty and evil out of all of the prudence that God originally endowed him with.
E aqui a Escritura não nos explica como é que esse ser tornou-se sagaz a partir de toda a prudência que Deus havia inicialmente lhe dado. But that is what is presupposed. Satan himself is a rebellious, fallen creature. Mas isso é pressuposto. Satanás, o próprio Satanás, é uma criatura rebelde e caída. He approaches Eve with a question. E ele então aproxima-se de Eva com uma pergunta. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Deus realmente disse que você não deveria comer de nenhuma das árvores do jardim? In other words, he does not begin with a contradiction of what God says. Em outras palavras, ele não começa com uma contradição do que Deus He disse. begins with a question that seems to suggest that Eve has the right to stand in judgment of God. E, na verdade, ele começa com uma pergunta que dá a entender a Eva de que ela tem o direito de se colocar em pé e julgar a Deus. The question is both disturbing and flattering. A pergunta é, ao mesmo tempo, levanta o orgulho e distrai. Oh, this serpent is asking my opinion about God. A serpente está perguntando minha opinião sobre Deus. Moreover, this serpent exaggerates God's prohibition. E ainda mais, a serpente exagera a proibição de Deus. In chapter 2, verse 17, God had prohibited the human beings from eating one tree. No capítulo 2, versículo 17, Deus havia proibido aos seres humanos que comessem de uma árvore. But Satan now says, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? E eles perguntam, mas Deus não disse, ela pergunta, Deus não disse que vocês não poderiam comer de nenhuma das árvores? Which is designed to picture God as essentially against pleasure. O que foi projetado nessa pergunta para pintar Deus como se fosse alguém essencialmente contra o prazer. God is mean. Deus é mau, é chato. He doesn't want you to enjoy good food. Ele não quer que você aproveite a boa comida. All he does is go around and tell you, no, no, no. Tudo que ele faz é sair por aí dizendo não, não, não. Just as there are a lot of people today that have that picture of God. Assim como muitas pessoas hoje pintam Deus dessa maneira. The woman replies, and part of her reply is wise. A mulher responde e parte da sua resposta é sábia. She begins by correcting the devil's lie. Ela começa corrigindo a mentira do diabo. We may eat fruit from the trees in the garden, she says. Ela diz, nós podemos comer das árvores do jardim. But God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. Mas Deus disse que nós não deveríamos comer da árvore que está no meio do jardim. And then she slips. E aí então é que ela escorrega. She too exaggerates God's prohibition. Ela também exagera a proibição de Deus. You may not eat from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it. Dela não comereis e nem tocareis. It's almost as if the prohibition is beginning to eat at her. É como se a proibição tivesse começando a tomá-la. But to realize how far off she is, you need to ask yourself what she should have answered. Mas para perguntar o quanto ela errou o alvo, nós temos que olhar ou perguntar o que ela deveria ter respondido. What she should have answered is something like this. O que ela deveria ter respondido é o seguinte: Are you out of your stupid little skull? Você tá louco ou louca, serpente? How could I possibly imagine that God doesn't know what he's doing? Como é que eu podia imaginar, ou como é que você pode imaginar que Deus não sabe o que Ele está fazendo? He made us. Ele nos fez. Look at this is paradise. Isso aqui é o paraíso, observa. This is Eden.
É o Éden. I've got a spectacular husband who thinks I'm really hot. Eu tenho um marido fantástico, um marido maravilhoso que acha que eu sou This bonitona. marriage thing is wonderful. Esse negócio de casamento é bacana, é And we legal. walk with God in the heat of the day. E a gente anda com Deus na viração do We dia. know the Maker. Nós conhecemos o Criador. We've been made in His image. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. And if He has told us not to do something, it's got to be for our E good. se ele nos disse que não deveríamos fazer alguma coisa, deve ser para o nosso bem. What's the matter with your head? Porque você está louca. Now that's what you should have said. Isso que Eva devia ter dito. And all of biblical history would have been different. E toda a história bíblica teria sido diferente. But she is contemplating the possibility that God got it wrong. Mas ela começou a contemplar a possibilidade de que Deus tenha feito de maneira errada. Thus encouraged, Satan introduces his first flat-out contradiction. E aí então é que, uma vez encorajado, Satanás levanta a sua primeira real contradição. Verse 4. Verso 4. You will not certainly die, the serpent said to the woman. É certo que não morrereis, disse a serpente. Very often when people want to undermine the authority of God's word, they begin by denying the doctrine of judgment. Comumente, quando as pessoas querem negar a autoridade da palavra de Deus, elas começam negando o julgamento de Deus. Because after you get rid of the doctrine of judgment, there's no fear about dropping other doctrines. Porque depois que você jogar fora a doutrina do julgamento de Deus, aí não existe qualquer temor para jogar fora qualquer outra doutrina. And so now in verse 5, you come to the serpent's big ploy, the total temptation. E agora então no verso 5, nós chegamos ao grande esquema da serpente, a grande tentação. He says, God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. E Satanás então diz: isso é porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. The heart of the vicious deceitfulness of this temptation is that what the serpent promised was partly true and totally false. E a essência dessa proposta totalmente enganosa está exatamente no fato de que ela é parcialmente verdadeira e totalmente falsa. It's partly true in that, in some sense, if the woman and the man succumb, é parcialmente verdadeira no sentido de que, se o homem e a mulher sucumbirem à tentação, they will expand the horizons of their moral conceptions. Eles então vão expandir o horizonte da sua concepção moral. Down in verse 22, the Lord God, after the fall, says, the man is now become like one of us, knowing good and evil. No verso 22, o próprio Senhor diz, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. In that sense, in some sense, Satan is telling the truth. Então, num certo sentido, Satanás estava dizendo a verdade. But in another sense, what he says is entirely false. Mas em outro sentido, o que ele diz é completamente falso. Note that this is an invitation to be like God. Observe que essa é um convite para ser como Deus. This notion of discerning good and evil, knowing good and evil, needs to be explained. E essa questão de discernir o bem e o mal é algo que precisa ser explicado. It has two elements to it. Temos aqui dois elementos na questão. My wife is a cancer survivor. A minha esposa é uma sobrevivente de câncer. About a dozen years ago, she was terribly ill. Cerca de 12 anos atrás, ela esteve muito doente. She had a double mastectomy and we thought we were going to lose her. E ela teve uma dupla mastectomia e nós pensamos na época que íamos perdê-la. In God's mercy, she survived and she's still alive today. E na misericórdia de Deus, ela sobreviveu e continua hoje viva. She was treated by many oncology specialists. E ela foi tratada por muitos especialistas da área de oncologia.
They were experts in cancer. Eles eram experts em câncer. But my wife knows cancer not as an expert, but from the inside. Mas a minha esposa, ela não conhece câncer como se ela fosse uma especialista, mas ela conhece o câncer pelo lado do paciente, como alguém que viveu o câncer. Now God knows all there is to know about sin because He knows all there is to know about everything. Deus então sabe tudo sobre o pecado, porque Ele sabe todas as coisas sobre tudo. But Adam and Eve learn about sin by crawling inside sin. Mas Adão e Eva aprenderam sobre o pecado ao se adentrarem nele. God knows good and evil with perfect knowledge without being evil. Deus conhece o mal com conhecimento perfeito, sem ser Ele mesmo mal. Adam and Eve come to know good and evil by becoming evil. Mas Adão e Eva conhecem o bem e o mal ao se tornarem parte do bem e do mal. But there is a deeper notion here. Mas existe aqui uma noção ainda mais profunda. The notion of knowing good and evil often has in Scripture the overtone of determining good and evil. Normalmente a noção de conhecer bem e o mal na Escritura tem um segundo aspecto, que é o aspecto de determinar o mal e o bem. In chapters 1 and 2, God creates something and says, "This is good." Nos capítulos 1 e 2, Deus cria uma coisa e diz, isso é bom. He determines good and evil. Ele determina o que é bom e o que é mal. And when everything is finished, He declares that it is all very good. E quando Ele termina todas as coisas, Ele declara que todas essas coisas são muito boas. What the human beings are invited to do is to determine good and evil for themselves. E o que os seres humanos estão aqui sendo convidados a fazer é que eles determinem o que é bom, o que é o bem, o que é o mal para eles mesmos. That is, you will be like God, exercising a God function of determining good and evil. Ou seja, vós sereis como Deus, vão exercer a função de determinar o que é o bem e o mal. If God says, no, that is a bad thing to do, E se Deus diz não, isso é uma coisa ruim de ser feita, and she says, well, I think it's a good thing to do, e ela chega e diz, mas eu penso que isso é uma coisa boa. she is taking on the prerogatives of God. Ela está tomando a prerrogativa de Deus. She is going to determine good and evil for herself. Ela passa a determinar o que é o bem e o mal por si mesma, para si mesma. In other words, the heart of this sin is that it is not merely breaking a rule, it is displacing God. Então, o que está no coração desse pecado não é só quebrar uma regra, mas é dispensar aquilo que Deus disse. Indeed, verse 6 says that the woman sees that the tree was good for food. E de fato, no verso 6, o texto diz que a mulher viu que a árvore era boa para se comer. Physically appealing. Ela tinha um apelo físico. It was pleasant to the eye. Era agradável aos olhos. It was aesthetically pleasing. Ela tinha um valor estético And agradável. according to Satan, it was desirable for giving wisdom. E de acordo com Satanás, ela era desejável para was dar mentally entendimento. transforming. Era algo mentalmente ou transformador da mente. So she is forming her own judgments about what is good and evil. Então ela está criando o seu próprio julgamento a respeito do que é o bem e o mal. Because what is forbidden may still be attractive. Porque aquilo que é proibido pode continuar a ser atrativo. Here is the root of all sin. E aqui está a raiz de todo pecado. This woman follows her impressions instead of her instructions. Essa mulher segue as suas impressões ao invés das suas instruções. She makes herself the arbiter of good and evil. Ela faz de si mesma o árbitro do bem e do mal. She has thus de-godded God and made herself God. Então ela tirou Deus do lugar de Deus e fez de si mesma Deus. And thus, at the end of the day, she is saying, I need this to make me happy. E no fim do dia estava ela então a dizer, eu preciso dessas coisas para que eu seja feliz. And I don't care what God says. E pouco me importa o que Deus diz. And
we're told she took and ate. E o texto nos conta que ela tomou e comeu. Someone has said it would take the death of the eternal Son on the cross before the two verbs take and eat would become verbs of salvation. E tem-se a impressão e disse que essas duas palavras, tomar e comer, elas foram tomadas pelo nosso Senhor para que pudesse haver salvação. The reference, of course, is to the Lord's Supper. E a referência, é claro, é a ceia do Senhor. So here is the repulsiveness that characterized that first temptation. E essa então é a repulsividade que caracteriza essa primeira tentação. Number 2, 2. the initial consequences that erupted from that first temptation. As consequências iniciais que são fruto dessa primeira tentação. Now, a couple of these consequences are built into the very narrative. Algumas dessas consequências, elas estão claras na própria narrativa. God made the man. Deus fez o homem. From the man, he made the woman. Do homem, fez a mulher. And the man and the woman were to reign over the created order. E homem e mulher deveriam reinar sobre a ordem criada. But what you have in the fall is a complete reversal. Mas o que nós temos na queda é uma reversão completa. The created being deceives the woman. O ser criado engana a mulher. The woman gives it to her husband. A mulher dá ao homem. Verse 6 gives us the impression, verses 6 and 7 give us the impression that Adam was actually there. Versos 6 e 7, na verdade, nos dão a impressão de que Adão estava ali, vendo tudo aquilo. He does not stop his wife. Ele não parou a esposa de fazer isso? He does not protect his wife. Não a protegeu? He does not remind his wife of what God had said. Não a lembrou do que Deus havia dito? And later in the chapter, God condemns Adam for listening to his wife instead of to him. E no final do capítulo, mais adiante, Deus condena Adão por ter ouvido a mulher e não ter ouvido a ele mesmo. So the serpent corrupts the woman. Então a serpente corrompe a mulher, The woman corrupts the man. a mulher corrompe o homem, And the man and the woman together defy God. e homem e mulher desafiam a A Deus. complete reversal of the created Uma structure. reversão completa da criação, da estrutura da criação. And then, of course, God promised that if this food was eaten, there would be death. E Deus havia dito e prometido que se essa comida fosse comida, haveria morte. What kind of death? Que tipo de morte? In the 4th century, the great African theologian Augustine wrote these words. No século IV, o grande teólogo africano Agostinho disse as seguintes palavras: If it be asked what kind of death God threatened man with, se fosse perguntado que tipo de morte Deus havia ameaçado o homem, whether bodily or spiritual or the second death, seja corporal, espiritual ou a segunda morte, we answer it was all. nós respondemos todas elas. It included not only the first part of the first death, whereby the soul loses God, Não incluía apenas a primeira parte da primeira morte, na qual a alma perde a Deus, but the second part by which the soul leaves the body. mas a segunda parte pela qual a alma deixa o corpo. And it includes the second death, which is the final death and the worst of all. E inclui a segunda morte, que é a pior de todas. That's why when you get to Genesis chapter 5, E é por isso que quando se chega a Gênesis capítulo the 5, genealogy says things like this. a genealogia diz coisas tais: So and so lived so many years. fulano e fulano viveu tantos He anos begat so and so. e teve tantos filhos, gerou lived so tantos many more filhos years. e viveu mais tantos And he filhos died. e morreu. So and so lived so many years. E fulano de tal viveu tantos e he tantos begat anos some more. e teve tantos he lived some more filhos years. e viveu mais And he died. e morreu. 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 You're supposed to get the point. E você tem que entender o que o You texto see, quer dizer.
Death is not the way it's supposed to be. A morte não é o que deveria ser. All of this is the result of detaching ourselves from the God who alone gives life, Tudo isso é resultado de nós nos afastarmos do único Deus que provê a vida, attracting the very curse of God himself. atraindo a própria pessoa de Deus. But the specific consequences that are listed in this text are these. Mas as consequências específicas que são listadas aqui nesse texto são as seguintes. Verse 7. Verso 7. Their eyes were opened and they knew they were naked and sewed fig leaves together for a covering. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Now, of course, at one level, the devil kept his promise. Então é claro que, num certo nível, num certo sentido, Satanás manteve a sua promessa. Their eyes are open. Os olhos se abriram. They know good and evil. Agora eles conhecem o bem e o mal. But sadly, from the inside, Mas infelizmente há um conhecimento de dentro. the way the writer has of explaining that to us is by talking about nakedness. E a maneira que o escritor nos explica ou nos fala a respeito disso, é exatamente falando a respeito da nudez. How does chapter 2 end? Como é que termina o capítulo 2? The last verse of chapter 2 says, Adam and his wife were both naked and they felt no shame. O capítulo 2, versículo 25 diz: Ora, um e outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. In other words, nakedness is bound up with shame once we're fallen. Em outras palavras, a nudez agora está ligada à vergonha depois da queda. Let me explain. Deixe-me explicar. You men now, Vocês homens, just you men. só os homens I'll come to agora. the women in a moment. Daqui a pouco eu vou falar às mulheres. You men, Vocês homens, would you like your mother or your sister or your wife or your daughter to know everything you think and imagine? vocês homens, você gostaria que a sua mãe ou a sua irmã ou a sua filha soubessem todas as coisas que você pensa? Even to ask the question shows how deep is our shame. Até mesmo perguntar ou fazer a pergunta fala-nos já da profundidade da vergonha. You women, Vocês mulheres, would you like your father você gostaria que o seu pai, or your brother ou seu irmão, or your husband ou seu marido, or your son ou seu filho, to know all of your loves and fears and thoughts and hates? que eles conhecessem tudo a respeito dos seus amores, dos seus temores, dos seus ódios? Even to ask the question exposes our shame. Até mesmo perguntar ou fazer a pergunta já expõe a nossa vergonha. The point is that you and I, we have so much we need to hide. O ponto é que eu e você, nós temos tantas coisas que nós precisamos esconder. It will do no good to our families to tell everybody everything about all that we think and imagine. Não faria nenhum bem à nossa família contar a todos tudo aquilo que passa na nossa mente e coração. Because this is already a damned world. Porque esse já é um mundo em maldição. There is not only guilt, but shame. Não há só apenas a culpa, mas existe a vergonha. But in the beginning there was no shame. Mas no princípio não havia vergonha. None. Nenhuma vergonha. Adam and Eve could enjoy the most spectacular intimacy because neither of them had anything to hide. Adão e Eva poderiam experimentar da intimidade mais profunda, porque nenhum dos dois tinha nada a esconder. The nakedness is a way of getting at that point. A nudez é apenas uma maneira de mostrar essa questão. You know, there is a history of nudist colonies. Existe uma história das chamadas colônias de nudismo. The best of these nudist colonies, if I may dare speak of the best of nudist colonies, A melhor dessas colônias de nudismo, se é que se pode falar da melhor colônia de nudismo, had a certain theory.
tinha uma certa teoria. Their argument was that if we can be completely open in one domain, in this case the physical domain, A argumentação deles é que se nós pudéssemos ser completamente abertos em algum dos domínios, a saber, o domínio físico, then eventually we could learn to be completely open in every domain. então eventualmente nós aprenderíamos a ser completamente abertos em todos os domínios. And we would return to paradise. E nós então voltaríamos ao paraíso. Of course, it never works Mas é claro, não funciona, because there's too much guilt, porque existe muita culpa, there's too much shame, existe muita vergonha. and all the nakedness does is foster more of it. E tudo que a nudez faz é aumentar a vergonha e a culpa. So that although this scene is in some ways pathetic, covering themselves with fig leaves for goodness sake, Então, embora a cena seja de uma certa forma patética, ficar se cobrindo com folhas de figueira, God himself by the end of the chapter says that their instinct is right. They need to cover up, and he covers them even better. Deus diz que no final das contas os instintos deles estavam corretos e Ele mesmo faz roupas para que eles se cubram. Not only so, but there's broken fellowship with God. Não apenas isso, mas também existe a quebra de comunhão com Deus. Verses 8 to 10. Versos 8 a 10. They hear the sound of God, but now, instead of meeting him in the cool of the day, they run from him. Eles ouviram a voz do Senhor e ao invés de correr para Ele, eles correm dele. It is God who pursues them. É Deus que tem que ir atrás deles. When God asks the question, "Where are you?" E quando Deus pergunta, onde estás? It's not because God doesn't know. Não é porque Deus não sabe. It's because he is trying to get them to answer to their own guilt. É porque Deus está tentando fazê-los responder à sua própria culpa. He is exposing the futility and stupidity of trying to hide from God. E Ele está expondo a futilidade e a estupidez de tentar se esconder de Deus. But Adam's answer conceals the cause and turns only to the symptoms. I was afraid, he says. Mas a resposta de Adão esconde a causa e revela apenas os sintomas. Ele diz, eu tive medo. And since that time, this side of the fall, the universal tendency of the human race is to hide from the living and true God. E desde aquele momento, a tendência universal do homem é tentar se esconder de Deus. Apart from the grace of God that drives us to him, we Yeah. try to hide because we are ashamed. E a parte da graça de Deus que nos move para Ele, o que nós tentamos fazer é nos esconder de vergonha. Then, in the third place, there's broken fellowship with other human beings. Mas não só há a quebra de comunhão com Deus, há a quebra de comunhão com outros seres humanos. Verses 11 to 13. Versos 11 a 13. Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Hint, 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 hint. Tell the truth. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Tá a dica, responde, diz a verdade. And all the man can say, not my fault, it's the woman you gave me. E tudo que o homem podia dizer é, não é minha falta, foi a mulher que o senhor fez. Not the last time a husband has blamed his wife. Não foi a última vez que um homem acusou a esposa. But you see, implicitly, he's also criticizing God. Mas implicitamente o que eles estão fazendo aqui é criticar a Deus. God, if you'd given me a better woman, this wouldn't have happened. Senhor, se o senhor tivesse me dado uma mulher melhor, isso não tinha I mean, acontecido. it's really your fault, you know. É sua falta, é problema seu. And she's no better. E ela não é melhor do que ele. She blames the devil himself. Ela culpa o próprio diabo. Not my fault. Não é minha If there culpa. hadn't been a certain serpent in the garden, this wouldn't have happened, you know. It's your fault. Se não tivesse uma serpente no jardim, não tinha acontecido. A falta é sua, Deus. So that one of the characteristics of sin is an inability, an unwillingness to face responsibility. Então, uma das características do pecado é a inabilidade e a falta de vontade de confrontar o nosso próprio pecado. You know that a person is on the edge of coming to know this God when that person says, God, be merciful to me. E você sabe que alguém está à beira de se encontrar com Deus quando esse indivíduo diz, Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. So that's the second main point. E esse é o segundo ponto principal. Third, Terceiro, the explicit curse that was pronounced
maldição explícita que foi então pronunciada, The explicit curse that was pronounced in the wake of this temptation. que apareceu aqui no momento dessa tentação. Verses 14 to 19. Versos 14 e 15. First to the serpent. Primeiro, a serpente. Verses 14 and 15. 14 e 15. The curse is in two parts. A maldição é em duas partes. First, verse 14, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos, e rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Some interpreters take this to be a story about how a snake lost its legs. E alguns interpretam isso como uma história de como é que a cobra perdeu as pernas. He did something naughty and as a result he became a snake. Fez uma coisa ruim e virou uma cobra. Before that maybe he was more like a centipede. Talvez antes ela fosse mais como uma centopeia. I suppose it's possible. God can do whatever he wants. É possível, Deus pode fazer o que Ele quiser. But it is helpful to remember that sometimes God attaches new meaning to an old activity. Mas é bom lembrar que Deus às vezes adiciona um novo significado a uma velha atividade. Let me give you an example. Deixe-me dar um exemplo. Later on, God introduces Abraham and his seed to circumcision. Mais tarde, Deus apresenta Abraão e a sua semente à circuncisão. You might think that circumcision had never been practiced before. Pode ser que você pense que a circuncisão nunca tivesse sido antes praticada. That God, for some reason, invented circumcision Que Deus, por alguma razão, inventou a circuncisão. and then assigned it to the Hebrews as their covenant sign. E então deu a circuncisão como o sinal do pacto. But in fact, we know from irrefutable evidence that there were many tribes in the ancient Near East that practiced circumcision. Mas nós sabemos com provas irrefutáveis que havia muitas outras tribos no Antigo Oriente Próximo que praticavam a circuncisão. It wasn't brand new. Não era um negócio novo. But when God assigned circumcision to the Hebrews, he assigned it with a new covenantal meaning. Mas quando Deus dá o sinal da circuncisão aos hebreus, Ele dá essa circuncisão com um novo significado pactual. In other words, he took a phenomenon already known in history and in culture and attached to it something that was bound up with the Abrahamic covenant. Em outras palavras, Ele pegou uma coisa que era conhecida e praticada por outros povos e deu a essa prática um novo significado pactual para Abraão. So it may also be here. E assim também pode ser aqui. It may be that snakes were snakes and slithered around the ground. Pode ser que as cobras ali eram cobras e andavam ali pelo chão mesmo. And everybody thought they were rather cute. E algumas pessoas, quem sabe, achavam até as cobras bonitinhas. Rather clever the way they get around the ground, isn't it? Without feet. Interessante o jeito que elas andam, sem os pés. But now there is attached to the whole notion something slimy and deceitful and eating dust. Mas agora existe um novo significado aqui adicionado. Uma coisa enganosa, uma coisa que é escorregadia, que é enganosa. That symbolism is picked up later in the Bible. E esse simbolismo mais tarde é levantado na Escritura. For example, in Isaiah chapter 65, Por exemplo, em Isaías capítulo 65. in a passage describing the new heaven and the new earth. Numa passagem que descreve o novo céu e a nova terra. Verse 25, Verso 25. the wolf and the lamb will feed together, and the lion will eat straw like the ox, but dust will be the serpent's food. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, mas o pó será a comida da serpente. But the second part of the curse is found in verse 15. Mas a segunda parte da maldição é encontrada no verso 15. This is sometimes called, in Latin, the protevangelium. E algumas vezes isso é chamado em latim o proto-evangelium. What it means is the first announcement of the gospel. E o que isso significa é a primeira anunciação do evangelho. Do you see, God has already displayed grace in chasing after Adam and Eve.
Deus já havia demonstrado graça quando ele veio procurar a Adão e Eva. Now he displays grace in a spectacular promise. E agora ele demonstra a sua graça numa promessa espetacular. The first announcement of the gospel. O primeiro anúncio do Evangelho. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. What does that mean? O que isso significa? Does it simply mean that women won't like snakes? Significa só que mulher não vai gostar de cobra? If so, I assure you my wife qualifies. E se for, então a minha mulher se encaixa no papel. She's fine with spiders. Ela até aguenta aranhas. Mice don't frighten her. Ratos não a assustam. Bats she laughs at. Ela ri de morcegos. But snakes. Mas cobra é terrível. On the other hand, I know some women who are professional herpetologists, specialists in snakes. Mas, por outro lado, eu conheço algumas mulheres que são especialistas em cuidar de cobras, em trabalhar com cobras. Moreover, this is not just between women and snakes, but between the seed of the woman and snakes. Ainda mais, o texto não fala que isso é entre a mulher e a serpente, mas é entre a semente da mulher e a serpente. And when you remember that this snake is the devil himself, it's a way of saying there will be perpetual enmity between human beings and the devil himself. E quando você então entende que isso é a respeito do diabo, você descobre que haveria uma perpétua inimizade entre os seres humanos e o próprio diabo. But one day, the offspring of the woman will crush the serpent's head. E um dia, o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. And the serpent will bite the heel of the one who crushes it. E a serpente haveria então de morder o calcanhar daquele que esmaga a cabeça. And the understanding is he bites him and poisons him and kills him. E a compreensão é que quando a serpente morde, ela pica, ela envenena e ela mata também. Did you see the film about 10 years ago by Mel Gibson on The Passion? Você assistiu o filme de cerca de 10 anos atrás, o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Am I allowed to talk about films in this country? Yeah, you can do that. If you are so disciplined you never go to films, let me tell you about it. E se você é uma pessoa tão disciplinada que nunca vai ao cinema, eu vou contar a respeito do filme. You remember in the opening scene, Jesus is praying in the Garden of Gethsemane. Você lembra na cena de abertura, Jesus está orando no jardim do Getsemane. And as he is praying, a snake starts crawling over him. E quando ele está orando, uma serpente começa a subir nele. And in the film, he stands up slowly, and then he crushes the serpent's head. E no filme, então, ele se levanta vagarosamente e ele pisa sobre a cabeça da serpente. Now, of course, there's no evidence that that happened in the Garden of Gethsemane. E, é claro, não existe nenhuma evidência de que isso de fato tenha acontecido no jardim do Getsemane. But the filmmaker was taking a bit of poetic license to bring to the film this verse. Mas o cinematógrafo estava ali tomando uma certa licença poética para trazer esse verso para o filme. When I saw that on the film, I asked myself, how many people in this theater know the Bible text from which this is drawn? E quando eu vi isso no cinema, eu me perguntei quantas pessoas aqui dentro será que conhecem o texto bíblico do qual essa cena foi tirada. It was a way of saying that Jesus in his passion crushes the devil himself and is himself bitten and dies. E é uma maneira de dizer que Jesus, na sua paixão, ele pisa na cabeça da serpente e ao mesmo tempo ele é mordido e morre. And this release will come from the seed of the woman, from a human being. E essa libertação, ela virá da semente da mulher, de um ser humano. You are supposed to read the entire rest of the Bible storyline in the light of this promise. E você tem que entender todo o restante da história bíblica à luz dessa promessa. The Protevangelium,
o the proto-evangelho, first declaration of the a gospel. primeira declaração do evangelho. But you know, it's more than that. Mas é mais do que isso. In one remarkable passage in Romans chapter 16, verse 20, Numa passagem tremenda em Romanos capítulo 16, which verse? 16, 20, Verso 16 a 20, Paul writes to Roman Christians and he says, Paulo escreve aos cristãos romanos e ele diz: God will shortly crush Satan under your feet. o Senhor haverá de esmagar a serpente debaixo dos vossos pés. Thus there is a sense in which Christians who are proclaiming Christ and his cross work Então isso se aplica num certo sentido aos cristãos que estão proclamando a Deus e a sua obra. are still destroying Satan to this day by the advance of the gospel. Eles estão ainda destruindo a cabeça da serpente no avanço do evangelho. Do you want Satan to win? Você quer que Satanás vença? Just keep quiet. Fique caladinho. That's all you have to do. É tudo que você tem que fazer. Do you want Satan to be crushed? Você quer que Satanás seja esmagado? Announce the gospel. Anuncie o evangelho. Satan will shortly be crushed under your E feet. Satanás em breve será esmagado debaixo de vossos Then pés, ou second, do Deus dos to the pés woman. de Deus. Em segundo lugar, a mulher. Verse 16. Verso 16. To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. Ele diz à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. With painful labor you will give birth to children. Em meio de dores darás à luz filhos. Do you see, human beings are part of this created order. Ora, seres humanos são parte dessa ordem criada. Doubtless we're made in the image of God, but we come from the dust. Nós fomos criados à imagem de Deus, mas nós viemos do pó. We're not separate from this created Nós order. não somos separados da ordem da criação. And if we have fallen, there is a sense in which the entire created order is itself under the curse. E se nós caímos, existe um sentido em que toda a ordem da criação agora se encontra debaixo da maldição. And that which is the most uniquely distinctive of women, namely childbearing, which men can't do, E aquilo que é a coisa mais distinta da natureza da mulher, que é ter filhos, even that good, life-giving thing is now characterized by pain and suffering and even death. e até mesmo essa coisa que é boa e maravilhosa, agora é caracterizada por dor e até mesmo por morte. And then second, E em segundo lugar, your desire will be for your husband and he will rule over you. o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. I'm sure that many of you know that these two lines have been massively disputed in the history of the church. E eu tenho certeza que alguns de vocês sabem que essas duas linhas têm sido amplamente debatidas na história da igreja. I don't have time to outline the debates. E eu não tenho tempo aqui para esclarecer todos esses I'll debates. simply tell you the truth. Eu só vou dizer para vocês a verdade. Actually, it's important to remember that the two verbs here, your desire will be for your husband and he will rule over you, are found together in only two places in all of the Pentateuch. É importante lembrar que os verbos aqui, as sentenças, o desejo será para o teu marido e ele te governará, são encontradas apenas duas vezes no todo do Pentateuco. I suspect that when the first readers read this verse, they said, pretty obscure, I'm not sure what this means. Eu tenho certeza que quando os primeiros leitores leram essa parte aqui, eles devem ter pensado, ufa, não sei o que isso significa. But then they kept reading, Mas eles continuaram a leitura and they came to chapter 4. e eles chegaram ao capítulo The 4. only other place where the two verbs are found. O único outro lugar onde os dois verbos, ou aqui no português, o conjunto na sentença é encontrado. And when they found those verbs there, they said, aha, so that's what it means. Então, quando eles viram essas sentenças juntas, eles disseram, agora eu entendi. And they went back to chapter 3, verse 16 and knew what it meant. E aí, então, eles voltaram ao 3,16 e entenderam o que significava. The passage in chapter 4 is chapter 4, verse 7. É o verso 7 do capítulo 4. This is where the Lord is rebuking Cain because of his bad heart in his sacrifice. Aqui é onde Deus está repreendendo a Caim por causa do seu mau comportamento. God says to Cain, verse 7, Deus diz a Caim, verso 7, if you do what is right, will you not be accepted?
Se procederes bem, não é certo que serás aceito? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à And then the porta. two verbs. E aí então as duas expressões, os verbos. Sin desires to have you, but you must rule over it. O seu desejo será contra ti. Ele traduziu, o pecado quer te possuir, mas cumpre a ti dominar. Read the same meanings back into the end of verse 16. E você então precisa relatar, just an explanation here I need to give because of translation. Você deve trazer de volta o desejo com 3:16 e o domínio com o governo em 3:16. Essas são as palavras correlatas. Your desire will be for your husband. O teu desejo será para o teu marido. That is, she wants to control him the way sin wants to control Cain. Ou seja, a mulher quer controlar o marido da maneira como o pecado quer controlar Caim. But we're told he, Adam, will rule over you. Mas é dito que ele, Adão, haveria de governar sobre. That is, he tries to control her with dominant force. Ou seja, ele deseja controlá-la com força dominante. So instead of a happy marriage that is full of the life before fall, Então, ao invés de um casamento feliz que é cheio de vida antes da queda, she tries to control and manipulate him, ela tenta controlar e manipulá-lo, and he brutalizes her, e ele a brutaliza. which is a pretty accurate description of an awful lot of marriages I know. O que é uma descrição muito acurada de vários casamentos que eu conheço. In other words, sin not only brings about pain in childbirth, it utterly destroys relationships, even the most sacred of relationships, marriage itself. Então o pecado não só traz a dor ao ato de ter filhos, mas ele quebra os relacionamentos que deveriam ser diferentes. And finally, E finalmente, the curse to Adam. a maldição sobre Adão. Notice how God introduces the curse in verse 17. Observe como Deus apresenta a maldição no verso 17. Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Do you see that's part of this massive reversal? Observa, isso é parte dessa grande inversão. Adam did not discharge his responsibilities. O Adão não é dispensado das suas He responsabilidades. too is part of the created order. Ele também é parte da ordem criada. He is from the ground himself, Ele veio do próprio pó, do chão, and the ground is cursed. e o chão agora é amaldiçoado. Now work becomes painful. E agora o trabalho se torna doloroso. Thorns multiply. E os espinhos se multiplicam. By the sweat of your brow, verse 19, you will eat your food. E no verso 19 diz: no suor do rosto comerás o teu pão. And in case there's any doubt in your mind, my dear Adam, you will die and return to the dust from which you spring. E se por acaso ainda existe uma dúvida na sua mente, querido Adão, tu és pó e ao pó voltarás. Now my time has gone, Meu tempo acabou. so I can only mention the fourth point. E eu só posso então mencionar o quarto ponto. The long-term effects that flowed from this first temptation. As consequências de longo termo que vêm desse pecado, dessa tentação. Verse 20, Verso 20. Adam named his wife Eve because she would become the mother of all the living. Adão deu nome à sua esposa Eva por ela ser mãe de todos os seres humanos. In other words, in God's providence, this is the first step for verse 16 to bring forth the offspring of the woman that would ultimately crush the serpent's head. Em outras palavras, esse é o primeiro ato do cumprimento daquilo que foi dito no verso 16, aquela semente que, em último caso, viria para destruir a cabeça da serpente. Until that day arises, God knows full well that these people are covered in shame. E até que esse dia venha, Deus bem sabe que esse povo estaria coberto de vergonha. So he covers them with something more permanent
than fig leaves. E então ele os cobre com algo que é mais permanente do que as folhas de figueira. And because he uses animal skins, an animal has to die. E porque ele usa a pele de animais, um animal tem que morrer. Now you must not think that this is already invoking the entire sacrificial system of the Old Testament. E você não deve pensar que isso já está assim chamando à luz todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Yet it is a first step in that direction. Mas, por outro lado, é um primeiro passo naquela direção. It is the beginning of what some Christian thinkers called a typology of sacrifice. É aquilo que alguns cristãos chamam de uma tipologia do sacrifício. To be covered over so that your shame is hidden, someone has to die. Para que você seja coberto de maneira que a sua vergonha seja escondida. Alguém ou algo precisa morrer. And after tens of thousands of lambs are slain across the centuries, E depois de milhares e milhares de cordeiros que foram sacrificados ao longo da história, one day a voice would be heard, "Look, there's the Lamb of God. He takes away the sin of the world." um dia uma voz será ouvida: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. After countless years of the Day of Atonement, when a bull and a goat are sacrificed to pay for the sins of guilty Israelites. Depois de inúmeros dias do dia do sacrifício, em que touros e cordeiros foram mortos para que o pecado fosse levado embora, Jesus presents himself as the ultimate atoning sacrifice. Jesus se apresenta como o único e suficiente sacrifício. Read Hebrews 9 and 10 on your knees. E leia de joelhos Hebreus 9 e 10. And when we read Isaiah 53, E quando nós lemos Isaías he was wounded 53, for our transgressions. ele foi machucado pelas nossas transgressões. The root of that vision is all the way back in chapter 3 of Genesis. E a raiz dessa visão de Isaías está enraizada aqui no capítulo 3 de And the Gênesis. fruit of that vision is in the cross. E o fruto daquela visão está na cruz. Ultimately, chapter 3 sets out the problem and already begins to point to the Lord Jesus Christ as the only solution. Em última instância, o capítulo 3 nos mostra a raiz do problema e começa a nos mostrar o princípio da solução. Let us pray. Vamos orar. Forbid, merciful God, that we should ever minimize sin. Proíba-nos, ó Deus, de que em qualquer momento nós façamos o pecado menos do que ele é. Help us to see how horribly ugly and wretched and God-defying sin is. Ensina-nos, ó Deus, a ver quão horrível é o pecado, quão terrível ele é, quão desafiador da tua pessoa. Forbid that we should treat sin as momentary weakness. Proíba-nos, ó Deus, de perceber o pecado como uma fraqueza momentânea, But as the most God-defying idolatry, mas como a idolatria que mais ofende ao Senhor, in which we ourselves insist on our independence so that we make our own rules. na qual nós insistimos em sermos independentes e em criar as nossas próprias regras. And as we begin to see the wretched dimensions of our own sin, E à medida, ó Deus, em que nós pudermos perceber as dimensões desastrosas do nosso próprio pecado, enable us to see our guilt and shame. permita-nos perceber e ver a nossa culpa e a nossa vergonha. And then we beg of you, do not leave us there, E então, ó Deus, imploramos, não nos deixe aí, but drive us afresh to the Lord Jesus. mas leve-nos novamente ao Senhor Jesus. The cross of Christ, A cruz de Cristo, His resurrection, His vindication on our behalf. sua ressurreição, a vindicação
vindicação no nosso lugar, so that we understand he is the ultimate seed of the woman, para que entendamos que Ele é, na verdade, a verdadeira semente da mulher, who crushes the serpent's head at the expense of his own life, que esmagou a cabeça da serpente ao custo da sua própria vida, that we may have eternal life now and enjoy resurrection existence in the new heaven and the new earth. e a fim de que nós tenhamos nova vida e gozemos de ressurreição, For Jesus' sake, no nome de Jesus. amen. Amém.